Então tá, então vamos começar. A gente vai falando devagar enquanto o pessoal vai entrando. Então, na aula de hoje, nós vamos começar então a descrever os fundamentos matemáticos da teoria quântica. E as aulas vão ser talvez um pouco mais curtas até, mas mais densas, né? Acho que vai ter mais informação, então eu vou tentar não avançar demais em cada aula, mesmo que a gente termine um pouco mais cedo, a gente aproveita o tempo para outras coisas, para não ficar denso demais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descrever, então deixa eu escrever aqui, fundamentos matemáticos da mecânica quântica. Então, a primeira coisa que a gente vai descrever é a cinemática da mecânica quântica, né? É a arena onde ocorre a mecânica quântica. Então, nós vamos, ao longo dessas próximas aulas, nós vamos definir, então, um espaço vetorial, que, na verdade, vai ser um espaço de funções, que vão ser funções que vão descrever as funções de onda de interesse da teoria. Então, a gente vai ver propriedades desse espaço vetorial, como produto escalar, operadores que atuam nessas funções de onda. E isso vai ser muito semelhante, né, ao que a gente vê no R3. E eu vou fazer um resuminho dessas coisas no R3, só para a gente se lembrar. Operadores, propriedades desses operadores, etc. E mais para frente, então, a gente vai, depois que ver essas coisas com bastante detalhe, nós vamos passar, então, para a mecânica quântica em si, né, e olhar, então, quais são os postulados da mecânica quântica e como que esses postulados, né, associados a essa teoria que a gente construiu acima, permite, então, que a gente defina as coisas de maneira precisa, né, e saiba exatamente o que fazer, o que calcular em cada caso. Vocês vão ver que esse espaço vetorial de funções que nós vamos definir, ele, às vezes, tem uma notação que pode parecer, às vezes, complicada, não natural para vocês por enquanto, mas sempre que vocês tiverem uma dúvida, é bom traduzir isso para o R3, para espaço de vetores normais, que tudo tem um paralelo no R3. E quando a gente faz esse paralelo, as coisas ficam mais simples, né? Então, por exemplo, deixa eu começar, só lembrar algumas coisas que acontecem no espaço vetorial de vetores em 3 dimensões. Então, o que é esse espaço vetorial? É um espaço, então, de vetores, que são objetos com 3 componentes, V2, V3, V1, V2, V3 são números reais. E por que isso é um espaço vetorial, né? Quais são as características do espaço vetorial? Então, são basicamente 2 que são importantes, né? Que se eu pegar 2 vetores desse espaço e somar, eu obtenho um vetor que também está no espaço. Então, a soma de 2 vetores é um vetor. E a multiplicação de um vetor por um escalar, né, nesse caso um número real, também é um vetor. Tem outras coisas, você tem que ter a operação inversa, tem para cada vetor V, tem o vetor menos V, que fosse somado a ele dá o vetor nulo. Existe o vetor nulo, que é o vetor neutro da adição, tem essas propriedades adicionais, mas assim, crucial essas 2, né? Você tem que se permanecer no espaço quando você faz operações dentro do espaço. E aqui, o que a gente define geralmente aqui no R3, né? Então, a gente define o produto escalar. Então, se você tem um vetor V e um vetor W, então, o produto escalar desses 2 vetores, ele é definido assim, né? A soma de VI, WI, isso aqui é um número real. Então, o produto escalar pega 2 vetores e associa a esses 2 vetores um número real.
E você tem também matrizes nesse espaço. Então, matrizes são objetos agora de 3 por 3, é uma matriz genérica aqui. E o que elas fazem elas atuam no vetor, então elas são operadores, certo? Elas operam nos vetores e dão como resultado um outro vetor. Uma matriz A desse tipo, você atua com essa matriz num vetor e o resultado disso é um outro vetor. Que vetor é esse? Ora, a componente I do vetor U é a soma de A e J dJ. Certo? E esse vetor pertence ao espaço. Então, essas matrizes a gente pode chamar de operadores. Elas operam nos vetores e resultam em outros vetores. Então, matrizes, no R3, elas podem ser de vários tipos. Você pode ter matrizes simétricas, matrizes ortogonais, matrizes antissimétricas. E tudo isso vai se refletir também. Nós vamos também definir um espaço agora de funções em vez de vetores. Vão ter operadores nesse espaço. Por exemplo, a derivada é um operador, se aplica numa função e resulta numa outra função. E esses operadores também vão poder ser de vários tipos. Então, a gente vai definir uma coisa que é o conjugado hermitiano de um operador autoadjunto, que também a gente chama de um operador hermitiano, que tem certas propriedades especiais, e tudo isso vai ser importante depois para a gente relacionar com grandezas físicas. Então, no nosso espaço da mecânica quântica, vetores vão ser funções de onda e operadores vão ser coisas ligadas a quantidades físicas, como energia, momento angular, que são coisas que operam nos vetores e dão como resultado outros vetores. Então, assim como essas matrizes... Aquele somatório ali das matrizes é em torno de J, né? Desculpa, é em J, isso, exatamente. Beleza, não era só para confirmar, valeu. Beleza. Então, como essas matrizes aqui, o que a gente faz com matrizes? A gente pode diagonalizar a matriz, calcular alto valor, alto vetor, e tudo isso vai ter um paralelo nesse espaço da mecânica quântica. Só uma coisa adicional aqui, antes da gente passar de fácil para as funções de onda, é que o produto escalar no R3, que a gente define, então, em geral, dessa forma, existe uma outra maneira de fazer isso que vai ser importante para a gente, que é o seguinte: eu posso definir um espaço, que é o espaço R3 estrela, que é o espaço conjugado ao R3, que é o espaço dos vetores linha, os vetores transpostos. Você vê que esse vetor aqui, o vetor linha, não está no R3, certo? O R3 são vetores coluna, esse aqui é um outro objeto. E no R3 é uma certa firula, de definir isso assim ou não, mas o espaço de funções vai ser fundamental. Então, se a gente define um espaço dual ao R3, o espaço conjugado para o R3 estrela, que é simplesmente pegar para cada vetor de R, então para cada V pertencente ao R3, você associa um vetor, que eu vou chamar de V transposto, pertencente ao R3 estrela, que é o vetor linha. Você pega esse vetor e coloca ele numa linha. Quando você faz isso, você ganha duas coisas importantes. Primeiro, o produto escalar, você pode pensar como um produto do V transposto, o produto escalar de um vetor V com um vetor W, eu posso pensar que é o V transposto aplicado ao W. Você pega o vetor linha, aplica no coluna, isso te dá um número, você faz a multiplicação, isso aqui te dá um número que é o produto escalar de V com W. Então, esse produto escalar você pode pensar como uma aplicação. Então, dado um V, você gera o V transposto, e esse V transposto é tal que o produto escalar de V com W é essa aplicação aqui. Tá? Eu vou deixar isso mais claro um pouquinho mais para frente. Mas tem uma outra coisa interessante que você pode fazer com esses vetores, que é inverter
essa ordem aqui. Tá? Então, imagina que você faz agora essa operação, ó, W, V transposto. Então, o que é isso? Isso aqui é eu pegar o vetor W coluna e aplicar no vetor V linha. Isso aqui não é um produto escalar, mas isso aqui é uma matriz. Então, essa operação é definida de tal forma que você monta uma matriz dessa forma aqui. Aí você multiplica W1 aqui, W2 ali, etc. W2, V3, W3, V1, W3, V2, W3, V3. Então, isso aqui dá uma matriz. Então, você pode construir com dois vetores de R e de R estrela um objeto que é um operador e que é definido como essa matriz aqui. Então, olha só que propriedade interessante tem esse operador. Então, se você definir um operador A como sendo esse produto W com V transposto, então qual que é a definição aqui? É que o elemento de matriz IJ você constrói com WI vezes o VJ. Tá? Assim que a gente montou aquela matriz. E como que se aplica isso aqui num vetor? Então, se você aplicar esse operador esquisito aqui num vetor U, vou chamar esse vetor de T, o resultado dessa aplicação. Quem que é essa aplicação aqui? Olha só, a componente I desse vetor resultante é soma em J de AIJ UJ. Mas a IJ tem essa definição. WI VJ UJ. Então, veja que o WI sai da somatória, fica a soma em J de VJ WJ WI. Isso aqui é o produto escalar de V com W. Então, a componente, então se eu tirar componentes agora, eu vou ver que o vetor T, você vê, ele está sempre na direção de W, TI é WI, mas o coeficiente que multiplica esse vetor é V escalar W. Eu vou escrever assim, né? Opa, desculpa, o J aqui, desculpa, eu troquei. Aqui é VJ-UJ. O W saiu, VJ-UJ. Na direção de W. Professor, Diga. tem algum motivo específico pelo qual o W que sai? Um motivo específico para eu definir, pergunta de novo, para eu definir isso desse jeito? Não, é na somatória ali, quando você substitui o WI, VJ, o J, aí o W ele sai e você deixa só o somatório. Porque o W é WI, ele não depende de J. Então a soma, então, a soma é só em J, então o WI sai fora da somatória. Ah, é verdade, nossa. Certo? E aí o que sobra aqui, VJ ou J, é o produto escalar, né? Entendi. Então, obrigada. Então, olha só que interessante que é isso, né? Eu vou aplicar direto aqui, ó, o A no U. Eu posso fazer essa aplicação assim, ó. O A definido dessa forma aqui, ó, aplicado em U, é assim, ó, o A assim, ó, é W vezes V transposto. Então, isso aqui é uma matriz definida dessa forma. Quando eu aplico esse operador no vetor U, isso aqui dá o seguinte, você troca esse parênteses de lugar e escreve assim, ó. Esse é o resultado da aplicação. Você faz o produto escalar, desse com esse, e o W fica de fora.
Então, esses caras aqui vão aparecer, esses operadores, vamos introduzir esses operadores na mecânica quântica, eu vou voltar, vou falar um pouco mais disso, eles vão ser assim, fundamentais, a notação vai ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer isso na notação de Dirac, mas eles vão ser muito importantes, e é muito importante entender esse produto de vetores dessa forma, gerando um operador no R3. E se você entender isso aqui, fica tudo muito claro. Esses caras aparecem em mecânica clássica. Esse tipo de operação de pegar dois vetores e multiplicá-los dessa forma, coluna com linha, dando uma matriz, isso aqui é chamado de uma díada em mecânica clássica. E uma díada bem conhecida é a díada que vem do momento de inércia. Quando você calcula o momento de inércia de um corpo rígido, você vê que o momento de inércia é uma díada. Aparecem lá dois vetores multiplicando exatamente dessa forma, gerando uma matriz, que vai ser a matriz do momento de inércia. Depois eu posso dar isso como exemplo mais para frente, eu não quero me estender muito nisso para não ficar muito vago, desconectado com o que a gente quer fazer então da mecânica quântica. Então, todas essas coisas que estão ali no R3, então vetores, linha, vetores, coluna, produto escalar, que é o produto de um vetor, linha por uma coluna, ou o produto inverso de uma coluna por linha dando um operador, tudo isso vai aparecer agora nessa álgebra que a gente vai fazer substituindo vetores por funções. Tá? Mas sempre que ficar confuso, nós vamos voltar para trás e falar, imagine que eu tenho um vetor, o que isso quer dizer? E aí as coisas vão ficar mais claras. Então a gente vai fazer álgebra linear no espaço de funções. Então vamos lá. Então qual que é a motivação para a gente definir esse espaço de funções que a gente vai precisar? A motivação é a seguinte, o objeto principal da mecânica quântica são as funções de onda. Nós vamos fazer tudo, por enquanto, funções de onda de uma única partícula. Depois nós vamos estender para incluir outros graus de liberdade, como spin, por exemplo, que é uma quantidade importante, mas por enquanto é uma partícula, esquece o spin, e depois a gente vai introduzir mais partículas também. Então a mecânica quântica de uma partícula é dada pela função de onda, e a gente sabe que essa função de onda tem essa interpretação importante, que o quadrado dela vai te dar uma medida da probabilidade de encontrar a partícula nessa região do espaço entre R e R mais dr. Então, como isso aqui é uma probabilidade, é muito importante que essas funções de onda sejam normalizáveis, para que essa probabilidade seja 1 de encontrar a partícula em todo espaço. Então, mesmo que a função de onda não está normalizada inicialmente, ela tem que ser normalizável. Ou seja, a integral em todo espaço tem que ser finita, para que você possa, então, dividir ela pela integral completa e ter uma função de onda normalizada no final das suas contas. Então, nós vamos estar interessados, então, no espaço de funções cujo quadrado é integrável. Então, esse espaço tem um nome, então a gente vai chamar de L2, então é o conjunto de funções a valores complexos. Então, psi é um número complexo. Então, para cada R, psi de R é um número complexo. Então, isso aqui pertence ao conjunto dos complexos. Tal que o módulo quadrado dessa função de onda seja finito. Então, integrado em todo o espaço, seja finito. Só que esse conjunto de funções, né, o conjunto de funções de quadrado integrável, ele é grande demais para nós. Nós vamos fazer uma pequena restrição desse conjunto. Nós vamos pegar um subconjunto, um subespaço desse aqui, que nós vamos chamar de F maiúsculo, que é o conjunto de funções de quadrado integráveis que sejam bem comportadas, ou seja, que sejam contínuas, que tenham derivada contínua, né? Porque esse espaço pode ser funções mais esquisitas, desde que tenham um quadrado integrado. Então, F vai ser o subespaço de L2 de funções regulares. Tá? Então, o subconjunto de L2, e eu vou escrever de modo meio vago, assim,
funções regulares. E o que a gente quer dizer com isso é contínuas, de derivada contínua. Às vezes a gente vai ter aquele potencial infinito, onde a derivada é descontínua, então a gente vai incluir essas funções também. Nós vamos tratar esse espaço conforme a gente vai caminhando, mas essencialmente são os espaços de funções aceitáveis, né, para nós na mecânica quântica. E um ponto importante é mostrar que esse conjunto de funções é de fato um espaço vetorial. Então eu vou tentar mostrar para vocês que F é um espaço vetorial. Então, o que isso quer dizer em termos gerais? Quer dizer duas coisas. Então, primeiro, se eu tiver uma função de onda psi e eu multiplicar ela por um número complexo, nesse caso, não precisa ser um número real, porque aqui tudo é complexo, esse cara também pertence ao espaço. Isso aqui é meio, essa propriedade é meio trivial, né? Porque se eu quero mostrar que lambda vezes psi tem módulo de quadrado integrável, né? Lambda é bem comportada, eu multiplico por um número complexo, ela continua bem comportada, e eu quero mostrar então que esse cara agora também é de quadrado integrável. Como lambda é um número, ele sai da integral e sobra a integral da psi. Então, como a integral da psi é finita, eu multiplico por um número finito, e isso aqui continua finito, continua dentro do espaço. A propriedade mais difícil é mostrar que uma combinação linear de funções de quadrado integrável continua de quadrado integrável. Então, se eu pegar psi1 e psi2, que estão no meu espaço, então psi1 está em F, psi2 está em F, como que eu provo que a psi também está em F? Tá? Então, então, vamos fazer essa prova, porque isso é importante. Então, eu quero provar que, dado que psi1 e psi2 pertençam, não sejam, então, de quadrado integrável, então, o psi também pertence a esse espaço. Isso é importante porque a gente viu que, como equação de Schrödinger linear, eu quero fazer combinação linear de funções, fazer aqueles pacotes de onda, e eu quero garantir que eu não saia desse espaço matemático onde ocorre a teoria. Então, para demonstrar isso aqui, eu vou precisar de uma propriedade que é chamada de desigualdade do triângulo. Então, vamos mostrar ela aqui. Desigualdade do triângulo. Que é a seguinte: dados dois números reais, A e B, e um ângulo θ, eu posso construir um triângulo, né? Eu coloco aqui A, coloco aqui B, separados por esse ângulo θ. Eu formo um triângulo dessa forma. Isso aqui eu vou chamar de R. Tá, então, dado qualquer A e B e θ, eu posso arrumar esses caras na forma de um triângulo. E eu sei, então, que R ao quadrado... R ao quadrado, então, pela lei dos cossenos aqui, é A2 mais B2 menos 2AB cosseno de θ. Em geral, a gente esquece, né, se isso aqui é o menos ou se aqui é o mais. Né? Eu, em geral, me confundo, nunca sei o sinal correto aqui. Então, para você verificar que o sinal está certo, tem um truque fácil que é o seguinte: imagina que o θ vale π. Então, quando o θ vale π, esses caras vão estar esticados. Né? A e B vão estar colineares e você tem que obter que R é igual a A mais B. Então, vê que com o sinal de menos isso dá certo. Né? Quando o θ é igual a π, cosseno de π é menos 1, então isso aqui vai ficar mais. Né? Vamos fazer aqui uma cor vermelha aqui do lado, só para... Então, o teste é esse. Se θ for igual a π,
a minha relação vai ser R2 igual a 2 mais B2, então o cosseno é menos 1, mais 2AB, e isso é A mais B ao quadrado. Então, você tira a raiz da R igual a mais B, então você está com o sinal correto. Se você colocar sinal positivo, ia dar errado, ia dar A menos B, que não é verdade. Então, o sinal é esse mesmo. Muito bem, então o que eu faço com isso? Olha, R2 é um número maior ou igual a zero, certo? É o quadrado do número real. Portanto, A2 mais B2, eu posso passar esse cara para o lado de lá, é maior ou igual que 2AB cosseno de θ. Então, essa é a desigualdade do triângulo. Então, dados quaisquer reais A e B em um ângulo θ, A2 mais B2 é sempre maior ou igual que 2AB cosseno de θ. A igualdade só vai acontecer quando θ for igual a zero, certo? Quando θ for igual... como é que é? Quando que a igualdade funciona aqui? Quando acontecer um R quadrado? Oi? Não faltou um R quadrado? Não, então, eu estou olhando esse pedaço aqui só. Ah, ok. A2 mais 2 menos 2AB é maior que zero. Então, olha só essa parte aqui e passa esse cara para o outro lado. Tá certo? Beleza. Beleza? Professor, Diga. acho que a igualdade acontece quando A é igual a B, né? Porque aí o R é zero e o θ é zero também. Quando A igual a B e θ igual a zero. Isso, acho que é isso mesmo. Porque aí você vai ter 2A2 aqui. Isso, acho que é isso mesmo. A igualdade é quando A é igual a B e θ igual a zero. Isso, legal. Então, eu vou precisar dessa equação. Note que isso, assim, eu usei o triângulo para deduzir, mas isso aqui é uma expressão que vale para qualquer A, B e θ, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa combinação linear, o quadrado dela é finito. A integral de módulo de π ao quadrado é finito. Então, vamos lá. Vamos mostrar isso. Então, eu vou calcular, primeiro, módulo de π ao quadrado. Então, quem que é? É módulo quadrado e lambda1 π1 mais lambda2 π2, que é isso vezes o seu complexo conjugado. Então, vamos fazer explicitamente aqui. É o meu complexo conjugado, vezes ela mesma, e depois tem que integrar. Então, vamos ver. Eu tenho 4 termos aqui. O termo direto lambda1 com lambda1 estrela dá módulo de lambda1 ao quadrado, módulo de π1 ao quadrado. Tá? Esse com esse. O outro termo direto, módulo de lambda2 ao quadrado, módulo de π2 ao quadrado. Aí eu tenho os termos cruzados. Então, eu vou ter esse com aquele lá, então eu vou ter mais, vou escrever aqui embaixo, lambda1 estrela, lambda2, π1 estrela, π2, mais lambda1, lambda2 estrela, π1, π2 estrela. Então, olha só, quando eu for integrar esse cara, esse termo aqui vai dar a integral do π1, que eu sei que vai dar finita, porque π1 está em F. Essa aqui também, π2 está em F, a integral disso vai dar finita. Mas esses caras aqui eu não tenho certeza. Então, eu tenho que dar uma trabalhada com esse termo que apareceu. Então, eu vou chamar isso aqui, esse termo extra que sobrou de F, e eu vou mexer com ele da seguinte maneira. Olha, o F é uma soma de 2 pedaços, um é o complexo conjugado do outro. Então, um desses pedaços aí, vamos pegar o primeiro. Isso aqui vai ser uma função complexa, certo? É um número complexo, que eu vou escrever assim, ó, com um certo módulo e uma certa fase. Certo? Então, a parte real é G vezes cosseno, a parte imaginária é G vezes seno de φ, que representa esse número complexo genérico aqui. E o F, o que é? É isso mais o seu complexo conjugado. Então, o F é G
e a φ, mais G e a menos φ, que é o complexo conjugado desse cara. O G eu ponho em evidência, fica e a φ menos mais e a menos φ. Então, se eu multiplicar e dividir por 2, isso dá o cosseno de φ. Tá? Então, esse f, a gente sabe que isso aqui é um número real, certo? Porque é um número mais o seu complexo conjugado. Eu estou simplesmente escrevendo esse número, então, de uma forma conveniente, separando módulo e fase. Aí, quando eu somo, fica nessa forma 2G cosseno de φ. E quem que é o G? O G é o módulo desse cara, certo? O G é fácil de descobrir, é o módulo dessa expressão, o φ que é a fase, que é a coisa mais chata. Mas o G é isso aqui, ó, módulo lambda 1, módulo lambda 2. Deixa eu escrever isso para baixo. Então, o módulo, esse G que está aqui, ele é módulo de lambda 1, módulo de lambda 2, módulo de π1, módulo de π2. Tá claro? Tá claro isso aqui? O que a gente está fazendo? Senhor, você pode repetir essa parte? Por que é isso, essa função g de r mesmo exponencial, por favor? Então, olha só, esse cara que está aqui, que é esse primeiro pedaço aqui da f, é um número complexo, é uma função complexa, certo? Que é lambda 1 e lambda 2 são números complexos, π1 e π2 são funções complexas. Então, essa função complexa, ela tem uma parte real e uma parte imaginária, que eu posso também escrever, né? Deixa eu fazer aqui esse cara que apareceu aqui, ele é complexo. Então, ele tem uma parte real, que vai depender de R, de lambdas, eu vou escrever assim, e uma parte imaginária, certo? É um número complexo, uma função complexa, né? Um número complexo para cada R. E o número complexo eu posso escrever tanto como A mais BI, parte real mais parte imaginária, como eu posso escrever como módulo e fase. Quem que é o módulo? O módulo é a raiz quadrada de A2 mais B2 e a fase é tangente de φ, é B sobre A. Certo? É uma outra maneira só de escrever um número complexo, ou como parte real ou parte imaginária. Você tem aqui A e B, então você tem seu número complexo aqui, A mais BI no plano complexo, ou você escreve como módulo e fase. Tá? E o módulo, né, do número complexo, já que o número complexo é esse cara aqui, o módulo dele eu posso extrair direto da sua forma. Eu tomo o módulo do outro lado, em vez de escrever, separar a parte real, a parte imaginária, para depois calcular o módulo, eu posso pegar o módulo direto aqui. Então, ele vai ser módulo de lambda 1, módulo de lambda 2, módulo de π1, módulo de π2. A fase vai ser mais complicada, mas a gente vai ver que a gente não precisa detalhar quem é esse cara. Então, você vê, quando eu somar esse cara com seu complexo conjugado para dar a função f, o que vai dar? Vai dar 2a, certo? Porque eu vou somar a mais bi com a menos bi, o b cancela, dá 2a, ou eu posso somar na forma de módulo e fase. G mais E e φ, mais G e a menos e φ, que é o complexo conjugado desse cara. E aí dá esse cosseno, foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, soma isso com o seu complexo conjugado e eu posso escrever na forma de um 2G cosseno de φ. Tudo bem? Tá claro essa manipulação? Se ainda estiver confuso, eu explico de novo. Melhorou, sim, melhorou. Obrigado. Legal. Então, vamos voltar para F. Olha só. Eu estou calculando π ao quadrado, eu quero saber se esse cara eu posso integrar e vai dar uma coisa finita. Então, eu separei um termo que envolve só o π1 ao quadrado, que eu sei que eu posso integrar, o π2 ao quadrado também, porque, por hipótese, eles estão no meu espaço.
e agora eu estou tratando esse cara complicado aqui. Então, eu escrevi esse f como sendo 2 vezes o seu módulo, vezes um cosseno de um certo ângulo, que é uma coisa que pode ser complicada, mas que eu vou deixar aqui olhando. Então, olha só. Eu escrevi aquela parte f como sendo 2 vezes o módulo, que é aquele g, vezes o cosseno de um certo φ, que depende de r, que pode ser um cara complicado, mas é um ângulo φ real. E agora eu vou usar a desigualdade do triângulo para A igual a módulo de ψ1, que é um número real, B módulo de ψ2, o módulo é sempre um número real, e o ângulo, aquele ângulo θ, como esse φ. Então, o que me disse a desigualdade do triângulo? Que 2 vezes AB cosseno θ é sempre menor ou igual que A2 mais B2. Então, eu vou incluir esse 2 aqui. Então, eu sei que 2 vezes AB cosseno de θ é menor ou igual que o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Porque isso vale para qualquer A e B e θ. Então, eu sei que aquele meu F, eu deixei o lambda1 e lambda2 aqui de fora. Como ele é lambda1, lambda2 vezes 2 vezes isso, e 2 vezes isso é menor que esse cara, eu posso escrever que F, deixa eu apagar aqui, é menor ou igual que ψ1 ao quadrado mais ψ2 ao quadrado. Então, eu troco esse produto por uma coisa que é menor do que ele. Então, minha função diminui. Então, o que é o resultado disso? Aqui acabou a prova. Então, olha só, eu sei que meu ψ ao quadrado ele vai ser menor ou igual que módulo de ψ1 ao quadrado lambda1 ao quadrado, aqui o primeiro termo. O segundo termo. E esse f, que agora eu estimei ele como sendo menor que esse negócio aqui. 2 módulo de ψ1 mais módulo de ψ2. E agora sim eu sei que eu posso integrar esse cara em D3R e cada uma dessas parcelas vai ser finita. O ψ1 ao quadrado eu posso integrar, o ψ2 ao quadrado eu posso integrar, e agora aqui apareceu também ψ1 ao quadrado e ψ2 ao quadrado, tudo é integrável, tudo é finito, portanto a integral de ψ é finita e ψ pertence também ao meu espaço. Então você vê que o truque aqui foi reescrever essa parte complicada do módulo quadrado de ψ. Eu fiz uma estimativa dizendo que ela é menor do que alguma coisa que é integrável. Então, o ψ com certeza é integrável porque ele é menor do que isso. E o f, então, é de quadrado integrável e está no espaço. Ok? Então, essa é uma parte importante do problema, porque nós estamos falando de espaço de funções, nós queremos que as nossas funções de onda sejam de quadrado integrável, porque elas vão representar probabilidades que têm que ser normalizáveis, e eu quero que, ao fazer combinação lineares de funções que representem probabilidades, o resultado seja uma função que também pode representar uma probabilidade, ela também possa ser integrada em todo o espaço sem divergir. Tá? Então, essa é a demonstração de que esse espaço, de fato, é um espaço vetorial. Muito bem. Então, vamos deixar isso assim. Se vocês quiserem, depois a gente volta e tenta destrinchar um pouquinho mais essas passagens. Então, você vê... Você provou que ψ pode ser uma combinação linear de 2 outras funções, certo?
Aí esse resultado se estende para caso a combinação seja de infinitas funções? Isso, se estende, pelo menos para uma combinação finita se estende, né? Porque você soma duas, o resultado está no espaço. Aí você adiciona mais uma e continua no espaço. Então você pode ir adicionando uma a uma e você sempre continua no espaço. Então você chama psi igual a lambda, psi 1 mais lambda, psi 2, aí você chama psilinha, o psi mais lambda 3, psi 3 e assim por diante. Sempre que você começa a levar para o infinito, pode ter algum problema, né? Mas nós vamos ver algum desses problemas aqui, e sempre que aparecer um desses problemas, a gente vai tentar contornar de uma maneira que seja razoável para a teoria que a gente quer descrever. Então, beleza. Então, tendo um espaço vetorial, o que a gente faz? A gente define um produto escalar. Então, o produto escalar vai ser definido da seguinte maneira. Então, dados φ e ψ pertencentes ao espaço. Então, o produto escalar que eu vou denotar dessa forma, entre φ e ψ, ele vai ser definido como a integral de φ estrela de R, ψ de R, D3R. Aí, isso é uma definição que a gente vai ver que faz sentido para a gente. Por que a gente coloca o complexo conjugado? Porque a gente vai querer definir a norma do vetor ψ, né? Deixa eu já escrever aqui embaixo, antes de fazer algumas coisas importantes. A norma de ψ a norma de V é a raiz quadrada de V ao quadrado. Né? Você faz produto escalar de um vetor com ele mesmo, dá o V ao quadrado, depois você tira a raiz. Então, a norma de ψ, ela é definida assim, né? Ela é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. E isso aqui, a gente quer que seja, com essa definição, vai ficar ψ estrela vezes ψ, que é a norma de ψ ao quadrado, D3R, raiz quadrada. Então, a gente recupera a norma do vetor como sendo a integral do módulo quadrado, que a gente sabe que é uma coisa que converge. Como o ψ está no espaço, essa integral vai convergir e a norma vai estar bem definida. O tamanho do vetor vai estar bem definido. Professor, diga. Qual é o intervalo de integração nesse caso? Em todo espaço. Tá? Aqui, como eu estou em D3R, em todo espaço. Então, essa integração é sempre em todo espaço. Em alguns lugares, né, em algumas situações, por exemplo, se a gente tiver em uma dimensão no poço infinito, a função de onda vai a zero fora do poço, então a gente restringe a integração, mas em princípio é em todo espaço. Então, legal. Então, a gente define o produto escalar dessa forma. E a questão é, esse produto escalar converge? Então, novamente, eu sei que se eu fizer o produto escalar de uma função com ela mesma, eu vou ter a integral do módulo quadrado, ψ estrela ψ, e essa eu sei que converge. Mas será que esse produto escalar converge para duas funções de f sempre? Então, nós vamos provar que isso é verdade, e agora a gente vai ter que usar uma outra desigualdade para fazer essa demonstração. Então, eu vou provar que φ, ψ converge se φ e ψ pertencem ao espaço. Então, para isso, a gente tem uma outra desigualdade que é bastante importante, que é chamada desigualdade de Schwartz. É a última última desigualdade de hoje. A gente vai usar ela depois em outras situações. Desigualdade de Schwartz. Então, tem eu vou fazer a demonstração aqui já correta. Tem uma demonstração mais simples que dá para fazer no R3, mas eu vou fazer direto aqui. Deixa eu ver se eu faço. A demonstração no R3 eu vou fazer aqui no cantinho, só para ter uma noção do que vai ser provado. Eu vou fazer uma prova mais complicada, que é mais geral. Mas olha só. Diga. Perdão. Tem como você voltar no slide passado? Porque eu perdi a última parte que você colocou. Tá bom.
Tá, então, a coisa é a seguinte, eu quero mostrar, como eu defino esse produto escalar dessa forma, eu quero mostrar que ele converge. Certo. Tá? Eu só sei que ele converge se for a mesma função. Porque aí dá um módulo quadrado e isso, por definição, é finito porque a psi pertence ao espaço. A questão é se converge para φ e psi. Tá? Isso. Então, é isso que a gente vai mostrar agora. Beleza, beleza. Então, essa desigualdade de Schwartz, no R3, ela é trivial. Ela é assim, ó. Se você pegar dois vetores e fizer o produto escalar de A com B, A escalar B, eu posso escrever como módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Certo? E o cosseno do ângulo é um número que está entre -1 e 1. Tá? Então, é meio direto ver que A escalar B é sempre maior ou igual que A vezes B. Porque desculpa, é menor ou igual, né? Que A vezes B. É menor ou igual que A vezes B. Está ao contrário aqui. Deixa eu apagar aqui. Porque você vê, se por acaso esses vetores forem ortogonais, se o ângulo entre eles for π sobre 2, o produto escalar dá zero. Enquanto que módulo de A e módulo de B não é zero. Né? Então, o produto escalar é sempre menor ou igual que o produto dos módulos, porque o produto escalar é o produto dos módulos vezes um cosseno, que é um número menor do que 1. Tá? Então, essa é a desigualdade de Schwartz. É isso aqui. A escalar B é menor ou igual que módulo de A vezes módulo de B. Só que nós vamos mostrar isso de uma forma mais geral, que vai ser útil depois em outras situações também. Então, a prova é a seguinte. Eu vou construir aqui, ó. Imagina que eu escrevo uma função de onda psi, que é uma combinação de psi1 mais lambda psi2. E eu faço o produto escalar de psi com ela mesma. Então, esse cara, eu sei que ele é um número finito e positivo, certo? É o módulo quadrado, é o integral do módulo quadrado, integral de uma coisa positiva, dá sempre positivo isso aqui. Tá? Então, isso aqui é maior ou igual a zero e finito, né? Porque é uma função do meu espaço. Então, muito bem. Então, vamos escrever isso em termos de psi1 e psi2. Psi1 mais lambda psi2, psi1 mais lambda psi2. Então, quem que é isso aqui pela definição do nosso produto escalar? É a integral do complexo conjugado do cara que está à esquerda vezes o cara que está à direita integrado em todo espaço. Então, a gente abre esse cara aqui, ó. Dá psi1 com psi1. Então, vai ser o produto escalar de psi1 com psi1. Posso escrever dessa forma. Que é Oi. integral. Oi. Tô. Diga. Professor. Desliga e liga de novo. Mari, acho que seu microfone tá ligado aí. Talvez tenha o microfone ligado. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, eu vou fazer essa passagem aqui, né? O complexo conjugado integrado com o cara sem o complexo conjugado. Esse complexo conjugado aqui, eu vou passar para dentro dessas funções para ficar mais fácil de a gente visualizar. Então, esse cara aqui, ó, eu já vou fazer complexo conjugado aqui, aqui e aqui. Então, esse com esse é integral de módulo de π1 ao quadrado, que é o produto escalar de π1 com π1. Esse com esse, esse lambda não tem índice, é só lambda, não é lambda 2. Esse segundo com esse segundo é módulo de lambda ao quadrado, integral de π2 estrela com π2, que é o produto escalar dele com ele mesmo. E os termos cruzados, vamos fazer eles aqui separadamente.
Então, esse aqui, ó, psi1 estrela com lambda psi2, então sai um lambda da integral e fica psi1 com psi2. Certo? A integral de psi1 estrela com psi2 é esse produto escalar. Psi1. E esse outro cara, o lambda estrela sai da integral e fica o produto escalar de psi2 com psi1. Psi1, psi2. Então, eu abro esses caras e, em vez de escrever as integrais explicitamente, eu uso a notação do produto escalar. Né? O produto escalar é integral do estrela com o que está à esquerda fica complexo conjugado, o que está à direita fica ele mesmo. Tá? Então, a gente abre dessa forma. Isso aqui é positivo sempre para qualquer lambda. Então, isso aqui, como é o produto escalar de psi com psi, isso é maior ou igual a zero para qualquer lambda. Tá? Porque é o módulo quadrado de uma função de onda. Então, se isso é positivo para qualquer lambda, é positivo para um lambda em particular que eu vou escolher. Tá? Então, escolhendo lambda igual a menos, deixa eu ver como é que eu vou escolher o lambda aqui com cuidado, é menos o produto escalar de psi2 com psi1 dividido pelo produto escalar de psi2 com psi2, isso continua positivo. Isso é positivo para qualquer lambda. Tá? Então, vamos ver o que a gente obtém. Então, vou pegar vou pegar essa desigualdade, a soma desses quatro termos é maior ou igual a zero, porque ele é a norma quadrada de um vetor, e vou substituir esse lambda que eu escolhi. Tá? E eu vou obter o resultado que eu quero. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu escrever aqui. Então, eu tenho psi1 com psi1. Depois, qual que é o próximo termo? É módulo de lambda ao quadrado, psi2 com psi2. Ora, o lambda eu escolhi dessa forma. Tá? Uma escolha minha. Então, quando eu tomar o módulo quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter um quadrado do psi2, psi2 aqui embaixo, e eu tenho um psi2, psi2 aqui em cima. Então, embaixo vai ficar um psi2, psi2. O sinal vai sumir e vai ficar o módulo quadrado desse produto escalar aqui. Então, vamos ver, deixa eu escrever. Vamos ver se vocês concordam comigo que o próximo termo é isso aqui. Ó. Psi2, psi1, vezes psi1, psi2, porque é o módulo quadrado do lambda, é ele vezes o seu complexo conjugado. Dividido por psi2, psi2. Tá? Esse cara vezes o seu complexo conjugado. Né? Tomar o complexo conjugado é só trocar os caras de lugar, né? Porque eu troco quem fica com a estrela, quem fica sem a estrela. E embaixo eu teria um quadrado, mas mata esse pedaço aqui. O próximo termo, eu tenho que substituir esse lambda por isso. Então, eu vou ganhar um sinal de menos. Vai ficar lambda 1, psi1 com psi2, vezes o psi2 com psi1, dividido por psi2, psi2. Então, aqui eu vou ficar com menos psi2, psi2. Tá? Substituir esse número aqui. E, finalmente, eu tenho que tomar o complexo conjugado lambda e substituir aqui. Então, como é que eu tomo o complexo conjugado? Eu tenho que... esse aqui que está embaixo é um número real, é psi2 com psi2, é a integral do módulo ao quadrado, mas aqui eu tenho psi2 estrela com psi1. Então, o lambda estrela, deixa eu escrever aqui do lado, ele vai ser psi1, psi2 dividido por psi2, psi2. Aqui embaixo eu não faço nada, mas aqui, para tomar o complexo conjugado, eu inverto esses caras, né? Porque o produto escalar é definido assim, né? Quem está aqui está com complexo conjugado, então se eu trocar esses caras de lugar,
eu tomo o complexo conjugado do produto escalar. Tá, então vamos substituir aqui. Deixa eu fazer essa conta, depois eu vou explicar isso aqui de um jeito que está ficando confuso, a conta é meio longa, né? Mas vamos fazer esse último pedaço aqui. Ó. Então eu vou colocar a lambda estrela aqui, vai ficar um sinal de menos, e veja, vai ficar psi1, psi2 com psi2, psi1, dividido por psi2, psi2. Então fica um termo igual a esse aqui, né? Psi1, psi2 com psi2, psi1, dividido por psi2, psi2. Então eu ganho um fator de 2 aqui. E isso é aquela coisa positiva. Então, esses dois números são iguais. 1 menos 2 vai dar menos 1 deles. C2. Isso aqui é positivo. Finalmente, vamos identificar quem são esses caras. Ó, eu vou multiplicar tudo por psi2, psi2, para tirar esse denominador. Então, professor, aqui é 1, né? Diga. Aqui é 1. É isso que você ia falar? Então, vamos lá. Ó. Esse cara aqui, ó, quem que é? Esse aqui é a norma do vetor psi1 ao quadrado, certo? É o produto escalar dele com ele mesmo. Vamos indicar com 2 barrinhas aqui para não confundir com o módulo quadrado. Esse aqui é a norma do vetor psi1. Eu multipliquei por psi2, psi2. Então, eu multipliquei pela norma do psi2 ao quadrado. Isso é menos esse cara aqui em cima. Quem que é isso? É psi1, psi2 vezes o seu complexo conjugado. Então, isso aqui é psi1, produto escalar com psi2, módulo ao quadrado. E isso é positivo. Então, o que acontece é que a norma do psi1, se eu tirar a raiz quadrada, vezes a norma do psi2, é sempre maior ou igual que o produto escalar em módulo do psi1 com psi2. Que é exatamente isso aqui, ó. Norma de um vetor vezes a norma do outro é maior ou igual que o produto escalar entre eles. Essa demonstração é meio complicada. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor, a gente vai se acostumar um pouquinho mais com isso, mas só para fechar o resultado disso, ele quer dizer o seguinte, que quando eu faço produto escalar de 2 vetores, psi1 e psi2, o resultado que eu obtenho é sempre menor ou igual que a norma dos vetores. E a norma dos vetores é o produto escalar dele com ele mesmo, que é finito, né? Então, o produto escalar é sempre menor que alguma coisa que é finita e, portanto, o produto escalar é finito e está bem definido para todos os vetores, para todas as funções desse espaço F. Tá? Essa é a conclusão desse resultado aqui. O produto escalar de 2 funções de F é sempre menor ou igual que a norma dessas funções e, portanto, é finito e está bem definido. Essa prova é complicada pelo seguinte, eu acho que eu devia ter invertido um pouco a apresentação aqui, e eu vou fazer isso de qualquer forma agora, e depois eu posso voltar um pouquinho aqui. Ficou muito confuso isso aqui? Professor, eu não entendi muito bem onde que a gente estava querendo chegar, sabe? Tá, beleza. Tá, então, qual que é o ponto disso aqui? Eu vou refazer isso aqui de um jeito um pouco mais simples, que isso aqui é importante. O ponto importante dessa conta toda, dessa desigualdade de Schwartz, é a seguinte, a gente quer garantir que, dada 2 funções desse espaço, então, quem são as funções desse espaço? São funções tal que, se eu tomar o módulo quadrado e integrar, dá um número finito. Né? Então, φ psi pertencem a F, quer dizer isso aqui, eu posso integrar φ em todo o espaço, isso aqui dá um número finito, e mesma coisa para psi.
Tá? Então, elas pertencem ao espaço se elas têm essa propriedade. Agora eu vou pegar essas duas funções e vou fazer uma outra operação com elas, que eu estou chamando de produto escalar, que é a integral de φ complexo conjugado com ψ em todo o espaço. E a pergunta é, será que isso aqui converge? Porque o que eu estou garantindo que converge é a integral do φ ao quadrado e do ψ ao quadrado. Aqui eu estou fazendo uma integral diferente. Será que isso aqui está bem definido? Será que isso aqui converge? Então, o que eu estou dizendo para vocês é, sim, isso aqui converge, porque isso aqui é menor, esse número que nós estamos calculando, que é o produto escalar entre duas funções do espaço, é sempre menor ou igual que a norma das funções. Quem que é a norma da função? É a raiz quadrada dessa integral aqui, que é finita. Tá? Então, é uma garantia de que essa operação é uma operação tranquila de se fazer. Tá ok? Agora eu peguei sim. Obrigado, professor. Então, deixa eu voltar um pouquinho e eu já volto nesses slides, mas deixa eu fazer uma coisa que eu talvez devia ter feito antes, que acho que facilitaria para entender. Vamos voltar para essa definição. Olha, esse produto escalar que nós definimos, então a gente pegou duas funções do espaço e falou, olha, o produto escalar é definido dessa forma. Esse cara tem as seguintes propriedades importantes que eu acho que eu devia ter mostrado antes, que facilitaria aquela demonstração. Então, primeiro, se φ, o produto escalar de ψ com φ, é o complexo conjugado do produto escalar de φ com ψ. Como que a gente prova isso? Olha, esse produto escalar... Opa. Então, deixa eu mostrar umas propriedades aqui que vão facilitar e vão ser importantes. O produto escalar de φ com ψ, quem que é? Ora, eu pego a primeira função, tomo o complexo conjugado, a segunda função normal e integro. Essa é a definição do produto escalar. E eu posso escrever esse cara da seguinte maneira. Eu tomo o complexo conjugado para fora da integral. Tá? Se eu tomo o complexo conjugado aqui fora, isso aqui vira o φ, esse aqui vira o ψ estrela, e é a mesma coisa. Isso que está escrito agora dentro do colchetes, o que é? Eu estou pegando a φ complexo conjugado e multiplicando pela ψ. Isso aqui é φ com ψ, e eu tenho que tomar o complexo conjugado de fora. Então, eu inverter a ordem das funções significa tomar o complexo conjugado, né? Pela própria maneira com que o produto escalar é definido. Tá? Outra coisa importante é a seguinte. Se eu fizer o produto escalar de φ com lambda1, ψ1, mais lambda2, ψ2, isso aqui vai dar lambda1, produto escalar de φ com ψ1, mais lambda2, produto escalar de φ com ψ2. Como é que a gente prova isso? Professor, você pode voltar um segundinho no último slide, por favor? Só para eu pegar uma informação? Tá ótimo. Obrigado. Nada. Só isso? Já foi? Só isso, eu só tirei uma foto da tela para anotar. Pode ser. Beleza. Então, como é que a gente mostra isso aqui? Que o produto escalar é linear, né? Tem essa propriedade linear. É só usar a definição. O que é isso aqui? É φ estrela vezes essa função de onda que está na direita. E aí eu abro integral em duas, né? Fica a primeira integral, o lambda1 é constante, sai da integral, ψ1, e a outra sai da integral também, e fica φ estrela, ψ2.
Então, vai dar lambda 1, produto escalar de φ com ψ1, mais lambda 2, produto escalar de φ com ψ2. Então, o produto escalar é uma operação linear. Mais interessante é essa outra aqui. Ó. Se eu fizer agora a combinação linear do lado direito, isso aqui vai dar lambda 1 estrela, φ1 ψ, mais lambda 2 estrela, φ2 ψ. Tá, então, o produto escalar é linear na função à direita, mas ele também é linear na função esquerda, mas sai um complexo conjugado. Por que isso acontece? Por causa dessa operação aqui. Né? Então, como é que a gente faz essa prova? Ora, a gente pega toda a função que está aqui e toma o complexo conjugado e multiplica pela função que está à direita e integra. Certo? Então, aqui já dá para ver direto que isso vai acontecer. Né? Quando eu tomar o complexo conjugado, vai ficar, né, eu vou ter o lambda 1 estrela, com φ1 estrela vezes o ψ, mais o lambda 2 estrela, φ2 estrela, com ψ. Então, dá o lambda 1 estrela, esse aqui é o produto escalar, lambda 2 estrela, produto escalar. Tá, então, essa é uma complicação desse espaço de funções complexas, que é diferente um pouco do R3. No R3 isso tudo era real e essas coisas não faziam a menor diferença. Aqui não, né? As funções são complexas. Então a gente já define o produto escalar dessa forma, para que quando eu fizer o produto escalar da função com ela mesma, dê um módulo quadrado, que é a propriedade importante que a gente quer, que define a probabilidade, e portanto, se eu faço um produto escalar com uma combinação linear à direita ou à esquerda, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo que está à esquerda leva o complexo conjugado. Outra propriedade, na verdade, uma definição, né, eu vou dizer que se φ e ψ tem essa propriedade. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Se acontecer o produto escalar de φ com ψ dá zero, nós vamos dizer que φ e ψ são ortogonais. Então, a mesma definição de vetores ortogonais, o produto escalar dá zero, a gente vai levar isso para funções também. Então, se duas funções tiverem produto escalar zero, nós vamos dizer que elas são ortogonais. E a última, deixa eu escrever aqui no cantinho, eu vou definir a norma de ψ. Assim, eu vou indicar então com duas barrinhas. Ela vai ser, a norma do vetor, é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Tá? Então, isso aqui é o tamanho do vetor, é a norma do vetor. Em geral, nós vamos trabalhar com funções que são normalizadas, ou seja, que a norma seja igual a 1. Tá? E com isso, eu devia ter feito isso antes. Vamos voltar e olhar um pouquinho de novo aquela demonstração da desigualdade de Schwartz, tendo essas propriedades aqui já demonstradas, que acho que fica mais fácil de fato. Olha só, eu estou então definindo uma função de onda, que é uma combinação linear dessa forma, ψ1 mais lambda ψ2. A norma de ψ é sempre positiva, certo? Por que a norma é positiva? Eu devia ter acrescentado aqui embaixo, esse cara aqui é sempre positivo. Por quê? Porque é uma integral do módulo quadrado, é uma integral positiva, isso dá um número positivo, e eu tomo a raiz quadrada positiva aqui. Então, eu invento uma função auxiliar ψ, que é lambda 1 mais lambda ψ2. Como isso aqui é uma função que pertence ao espaço, porque é uma combinação linear de funções de espaço, eu sei que a norma converge
é positiva e finita. Aí eu faço produto escalar, então, dela com ela mesma. Lambda psi1, lambda psi1. Então, como é que eu abro isso aqui? Esse com esse é a norma de psi1. Esse com esse, você vê, o lambda está à esquerda. Então, ele sai com lambda estrela. Lambda estrela, psi2, psi1. Esse com esse, o lambda está à direita. Então, ele sai normal, sem tomar complexo conjugado. E esse com esse, o termo direto, fica lambda estrela com lambda, norma de lambda ao quadrado, produto escalar de psi2, psi2. Então, conhecendo aquelas propriedades, né, o que está à direita não tem complexo conjugado, o que está à esquerda tem, sai imediatamente essa linha de baixo, sem eu ter que escrever a integral. Tá? E aí a gente faz isso, né? A gente vai escolher, isso é sempre maior ou igual a zero, a gente escolhe um lambda escolhido a dedo, né, que é esse produto escalar de psi2 com psi1, dividido por psi2, psi2, com sinal de menos, substitui aqui, então eu deixo para vocês refazerem essa conta de novo, e esse é o resultado que dá. Tá? As coisas se cancelam um pouco, como aquilo é positivo para todo lambda, é positivo para aquele lambda que eu escolhi. Então, esse cara aqui então, é a norma de psi1 ao quadrado, né? A norma é a raiz quadrada disso. Esse que está embaixo é a norma de psi2 ao quadrado, então multiplico tudo pela norma de psi2, e aqui eu fico com um produto escalar, psi1, psi2, esse aqui é o seu complexo conjugado, né, que eu só estou invertendo, então isso aqui é o módulo quadrado do produto escalar. Né, passa esse cara para o lado de lá, tira a raiz, e a gente tem essa relação aqui, que é a desigualdade de Schwartz, que é essencialmente isso, né, a norma dos vetores é sempre maior ou igual que o produto escalar, porque, inclusive, né, o produto escalar pode ser zero até, né? Os vetores podem ser ortogonais, a gente nunca passa, só se eles forem paralelos, eu vou ter a igualdade sendo satisfeita. E qual que é a importância disso? A gente está mostrando que o produto escalar converge, ele é menor ou igual que alguma coisa finita. Professor. Diga. Se você estava fazendo o produto e podia para todo o lambda, me pareceu meio errado especificar um único lambda para demonstrar isso aí. Você pode explicar por que eu posso restringir a um lambda específico? Posso. Então, a ideia é a seguinte, isso aqui é um truque, né? Quer dizer, a ideia é a seguinte, essa desigualdade que está escrita aqui, essa coisa toda ser maior ou igual a zero, isso é verdade para todo lambda, porque isso é a norma de um vetor. Tá? Agora, se eu só deixar assim, eu não concluo muita coisa. Então, a ideia é assim, como isso vale para todo lambda, em particular, vale para esse lambda aqui. Certo? Vale para esse lambda, vale para qualquer lambda, vale para esse. Então, se eu usar a desigualdade para esse lambda, eu concluo o que eu quero concluir. Eu posso, se eu quiser, usar isso aqui para outro lambda. Por exemplo, isso aqui vale para lambda igual a zero. Para lambda igual a zero, vai me dizer que a norma de psi1 é finita. Até aí, eu não ganho nada, né? Porque eu já sabia isso, que psi1 está em R. Então, dependendo de quem eu escolho como lambda, eu tenho uma informação que pode ser útil ou não. E isso aqui é um truque, né? Para eu deduzir essa desigualdade vetorial nesse espaço de funções. Mas é um truque válido, porque vale para todo lambda. Aí você fala, como é que você inventou isso aí? Ah, sei lá, alguém pensou e teve essa ideia. Tá? Por sinal, você pode fazer a demonstração no espaço R3 usando o mesmo truque. Olha só, quer ver? Deixa eu fazer isso que a gente tem, acho que tem um tempinho, só tem mais uma coisa que eu quero falar hoje. Imagina que você faz o seguinte, vamos fazer no R3. Define um vetor C, que é A mais lambda B. Aqui tudo é real. Então, C quadrado, quem que é? É o produto escalar de C com C. Tá? É o produto escalar desse vetor com ele mesmo. Então, o que vai dar? Vamos escrever aqui para a gente ver. Eu vou fazer produto escalar disso com ele mesmo. Então, vai dar A com A, que é A ao quadrado,
vai dar lambda ao quadrado b com b, que é b ao quadrado. Agora vai dar, aqui tudo é real, né? Então vai dar lambda b escalar a mais lambda a escalar b. Isso aqui é 2 vezes lambda a escalar b. No R3, não importa quem está à direita, quem está à esquerda, é tudo real. Então esses caras se somam. E isso aqui é maior ou igual a zero. Sempre, para todo lambda. Agora vamos escolher lambda igual a menos a escalar b dividido por b ao quadrado. Você vê que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Eu vou escolher lambda, onde é que tá? Aqui, né, como um escalar o outro, dividido pelo segundo ao quadrado, com sinal de menos. Vamos ver o que dá. Então, para esse valor de lambda, eu obtenho. Então, vamos se concentrar na desigualdade. A2 mais lambda 2 vezes B2, o sinal fica positivo, fica A escalar B ao quadrado, fica um B à quarta, mas eu tenho um B2 aqui. Então, sobe um B2 embaixo. Aqui eu vou ter um sinal de menos, tem esse 2. Eu tenho um A escalar B, tenho outro A escalar B. A escalar B ao quadrado e tem um B2 aqui. Então, isso aqui dá A2. Vou multiplicar tudo por B2 já. A2 vezes B2. Aqui, ó, eles se cancelam, fica menos um desses caras só. Ao quadrado, multipliquei pelo B2, o B2 sumiu, maior ou igual a zero. Tira a raiz, A vezes B, maior ou igual que A escalar B. Tá? Então, a gente pode usar o mesmo truque no R3. E aí fica mais claro, né? É mais fácil fazer essa operação. Lá no espaço de funções é mais complicado, porque A escalar B não é igual a B escalar A. No espaço de funções, A escalar B é o complexo conjugado de B escalar A. Você troca os caras de lugar, troca quem leva o complexo conjugado. Então a conta fica um pouquinho mais complicada, mas a essência é a mesma. Certo? Certo. Então, legal. Então, o que a gente viu até agora? Só tem mais uma coisa que eu quero falar na aula de hoje. Então, o que a gente viu até agora? Que existe um espaço de funções que nós estamos chamando de F, que é o espaço das funções cujo módulo quadrado é integrável. A gente sabe que combinação linear dessas funções continua no espaço, continua sendo de quadrado integrável. A gente mostrou isso com a desigualdade do triângulo. E a gente agora definiu um produto escalar nesse espaço vetorial. Esse produto escalar, então, é definido daquela forma aqui. Então, φ é φ estrela psi integral. Então, é importante ter em mente que tem esse complexo conjugado. Então, se eu inverter a ordem das funções, eu vou tomar o complexo conjugado, certo? E isso também tem essas implicações. O produto escalar é linear. Se a combinação linear está na direita, ela é desse jeito. Se a combinação linear está na esquerda, sempre tem um complexo conjugado na esquerda. Então, ela fica assim. A gente definiu vetores ortogonais e a norma do vetor. Tá? Então, a gente tem um lugar para fazer contas, que é um lugar que tem propriedades bem definidas. Muito bem. Então, a última coisa que eu queria fazer na aula de hoje é definir e dar uns exemplos de operadores lineares sobre F. Então, isso aqui é o equivalente de matrizes no R3. São coisas que eu aplico nos vetores e o resultado é um outro vetor. Tá? Então, o operador linear em F é um cara, vou chamar de A, tal que se eu aplicar esse cara numa função do espaço, o resultado é uma outra função do espaço. Então, ele opera na função e dá uma outra função, e ele é linear, o que quer dizer que se eu aplicar esse cara numa combinação linear de funções, C1, C2,
o resultado disso é lambda 1 A aplicado em psi1 mais lambda 2 A aplicado em psi2. Então, isso aqui é um operador linear, é um cara que tem essa propriedade, eu posso aplicar uma combinação linear e o resultado é a combinação linear do A aplicado em cada uma das funções. Tá? Então, exemplos, para ficar mais palpável isso aqui. Primeiro, eu vou introduzir o operador multiplicação por x. Então, x é um operador definido da seguinte maneira. Ele pega a função de onda e multiplica ela por x. Então, no caso concreto, se eu tiver uma função de onda sig r, que é e elevado a menos x2 menos y2 vezes z, vezes y. Uma função desse tipo. Essa função vai ser de quadrado integrável, né, porque tem essa gaussiana aqui que vai garantir. Isso é uma função, vamos colocar um z2 aqui também para ficar mais bonitinho. Então, x aplicado nessa função de onda vai ser xy e a menos x2 menos y2 menos y. Simplesmente multiplica a função que você tinha por x. Então, o operador vai ter esse símbolo x, e o que ele faz é multiplicar a função de onda pelo número x. Outro exemplo, o operador derivada. Então, dx é definido de tal maneira que o resultado é dφ dx. Tá? Então, ele opera na função de onda e, como resultado, dá a derivada dessa função de onda. Então, se a gente fizer isso na função de onda de baixo, nesse exemplo aqui, o que vai dar como resultado? Eu vou derivar isso aqui em relação a x, então vai cair um menos 2x, e o resultado, então, vai dar, para aquele exemplo, vai dar menos 2xy e a menos x2 menos y2. Então, isso aqui seria dx aplicado na função do exemplo que eu dei. Tá? Então, o operador derivada. Ele atua na função e dá esse resultado. Outro operador legal é o operador momento, px, que eu vou definir como menos i h cortado dx. Então, como que ele atua? Ele atua na função de onda, calculando a derivada em relação a x e multiplicando por menos i h cortado. Tá, então, posso definir py, pz, mais tarde eu vou definir um outro, mas antes de fazer isso eu vou definir o operador lx, por exemplo, lz, momento angular na direção z. Eu vou definir ele desse jeito, como sendo, deixa eu pensar aqui, x py menos y px. Tá, então, o que você faz? Você pega a sua função de onda, multiplica por menos IH cortado e deriva em relação a x, depois você multiplica por y, etc. Eu vou dar esse exemplo explicitamente depois, mas são coisas que você pode fazer sobre as funções de onda e que resultam em outras funções de onda. Uma coisa importante desse espaço de operadores é o seguinte, eu posso definir o produto de dois operadores. Então, se eu tiver dois operadores A e B, eu posso definir o operador C como sendo A vezes B. Como que esse operador é definido? Ele é definido assim. C vezes psi é A, B, psi. Então, eu pego o meu operador B,
aplico na função de onda, o resultado disso é uma outra função de onda, sobre esse resultado eu aplico o operador A. Eu vou fazer um exemplo já. E uma coisa importante desse produto de operadores é que o produto não comuta. Tá? Em geral, A, B é diferente de B, A. A ordem com que você aplica os operadores, como eles vão modificando a função de onda, é importante. Tá? E a gente define a diferença entre essas duas coisas, né, qual que é a diferença entre AB e BA, como sendo o comutador de A com B. A gente vai usar esse símbolo A com B, é AB menos BA, isso aqui é o comutador. De A com B. Então, deixa eu dar um exemplo legal aqui. Vou pegar uma função de onda, a genérica, e vou aplicar o operador x vezes o operador px. Então, como é que eu faço isso? Então, primeiro eu aplico o operador px. O que ele faz? Ele é menos IH cortado dψ dx. Então, a função de onda resultante é essa derivada aqui, vezes menos IH cortado. O resultado que deu, eu atuo com o operador x. O que o operador x faz? Ele simplesmente multiplica por x. Então, isso aqui vai ficar menos IH cortado, x dψ dx. Tá? Então, esse é o resultado dessa operação xpx aplicada em psi. Vamos fazer o contrário agora e calcular o comutador. Px, x, psi é sempre a mesma regra. Eu pego o primeiro operador e multiplico. Então, o que ele faz? Ele multiplica a função de onda por x. Agora, o segundo operador, o que ele faz? Ele faz menos IH cortado d dx da função de onda que está aqui na frente, que é x vezes psi. E agora eu tenho uma derivada do produto aqui. Então, eu vou derivar. Primeiro eu derivo x. Dá 1, né? d dx de x é 1. Então, vai ficar menos IH cortado psi. E depois eu derivo psi. Então, o x fica aqui de fora. Dψ dx. Então, você vê que aplicar o x primeiro ou depois faz uma grande diferença, porque a derivada vai atuar ou não nesse x. Então, você vê que se eu subtrair uma coisa da outra e calcular, então, o que dá xpx psi menos pxx psi, o que vai dar? Será que eu consigo fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer nesse mesmo slide para não ter que trocar. Então, olha só, vou fazer esse cantinho aqui, vamos ver se fica claro, senão x px psi menos px x psi, o que vai dar? Ora, esse cara aqui mata com esse, mas sobra esse pedacinho, certo? Então, vai sobrar IH cortado, eu estou subtraindo, então vai ficar IH cortado psi. Como isso vale para qualquer psi, eu posso cancelar esse psi aqui e dizer o seguinte, ó, o comutador de x com px, xpx menos pxx é o operador IH cortado. Então, se eu aplicar essas coisas numa função de onda, vai dar sempre IH cortado vezes a função de onda. Tá? E a gente vai ver que operadores que não comutam, né, onde um interfere na aplicação de outro, eles têm uma propriedade muito interessante que vai levar ao princípio de incerteza. Né? Medidas de x e medidas de px não vão poder ser feitas com precisão absoluta simultaneamente,
pelo fato do comutador não ser zero. A gente vai ver que essas coisas estão relacionadas. Então, esses operadores, nós vamos ver vários exemplos de operadores. Então, operador posição, x, y, z, px, py, pz, combinação desses caras, por exemplo, o momento angular, né, LZ, xpy menos ypx. A hamiltoniana vai ser um operador, né, px2 sobre 2, isso é um operador energia cinética. Então, as grandezas físicas vão ser representadas por operadores e elas vão atuar nessas funções de onda nesse espaço F. Coisas para vocês, já estou acabando a aula, para vocês como exercícios aqui, né? Deixa eu deixar aqui como exercício, se der tempo a gente pode fazer alguns exercícios. Então, mostre, diga. Alguém mandou aqui no chat perguntando se o comutador também é um operador. Ah, tá. Deixa eu ver, meu chat sumiu aqui, deixa eu ver onde é que foi parar. Só um segundo aqui, deixa eu deixar ele aberto, senão eu não vejo. Nossa, sumiu meu chat aqui. Enfim, daqui a pouco ele aparece. Tá, então, isso, o comutador é um operador. Tá? O comutador, ele é o operador resultante dessa diferença. Então, xpx menos pxx, no caso, é um operador que simplesmente multiplicar por IH cortado. Tá? Mas é um operador, ele multiplica a função de onda por IH cortado. Nós vamos ver outros exemplos. Deixa eu já aproveitar aqui. Pois se você calcular, esse aqui é mais chato e nós vamos fazer depois, mas só para dar um exemplo de uma coisa não trivial, o comutador do Lx com Lz, então a componente x do momento angular, com a componente y do momento angular, fazer xy que é mais fácil. Isso aqui então você faz, você aplica o Lx, primeiro Ly, depois Lx e subtrai do contrário. Isso aqui dá um IH cortado LZ. Tá? De fato, é uma coisa que é um operador mais evidente, né? Mas o comutador é um operador. Tá? Você atua isso na função de onda. Então, esse aqui é um exercício mais chato, deixa ele para lá, depois a gente vai ter que fazer isso mais para frente, quando a gente for falar de momento angular, de qualquer forma. Mas olha só, propriedades importantes são essas daqui. Ó. Comutador de A com B é menos o comutador de B com A. Tá? Pela própria forma que ele é definido, né? AB menos BA, esse aqui é BA menos AB. Então, é um sinal de menos de diferença. Outra propriedade muito importante é essa daqui, ó. Comutador de A vezes B com C é igual a A vezes o comutador de B com C mais comutador de A com C vezes B. Notem que isso aqui, o A, eu tirei o A aqui para fora do lado que ele está e depois tirei o B para a direita. A ordem dos operadores aqui é absolutamente essencial. A vezes comutador de B com C pode ser muito diferente de comutador de B com C vezes A, né? Porque nada dessas coisas comutam em princípio. Então, tem uma série de propriedades aqui de comutadores que são importantes, a gente vai ver, nós vamos fazer isso aqui, tem um monte de exercícios para fazer, nós vamos fazendo aos poucos. O comutador é linear, comutador de A mais B com C, AC mais BC, e assim por diante. É só ver da definição, né? Pegar a definição, abrir o computador e ver o que dá. Deixa eu ver. Vamos fazer um exercício. Esse aqui é meu último slide, né? Não tem mais slide, a gente vai ter que acabar a aula de qualquer forma. Deixa eu fazer um exercício só, que é o seguinte. Eu vou usar essa propriedade aqui, embora a gente não tenha demonstrado, e fazer o seguinte exercício. Vou calcular o comutador. Aqui, nós calculamos o comutador de x com px.
Quem que é o comutador de x ao quadrado com px? Como é que eu calculo isso? Então, eu posso calcular do jeito que eu fiz antes, aplicar isso numa função de onda, derivada, etc., e ver o que dá. Ou eu posso usar essa propriedade aqui, ó. A e B face igual a x, C igual a px. Então, isso aqui vai dar, ó, x, comutador de x com px, mais x com px vezes x, e eu uso o resultado anterior. Isso aqui é IH cortado. Esse aqui também é IH cortado. E nesse caso, né, o IH cortado é um número, né? Então um número comuta com operadores, né? Então isso aqui eu posso somar diretamente e ver que isso aqui dá isso. Então o comutador de x2 com px é equivalente a multiplicar a função de onda por x vezes 2IH cortado. Tá, então vocês veem que essa álgebra toda que nós estamos fazendo, ela permite a gente fazer uma série de operações que a gente não tinha muito acesso, né, antes de formalizar essas coisas. Então, deixa eu fazer um resumo rápido aqui, eu já vou encerrar, vocês podem tirar dúvidas, e eu digo o que a gente vai fazer na aula que vem. Então, o que nós fizemos nessa aula? Então, rapidamente, vamos recapitular. Voltar para o começo. Então, nós definimos um espaço vetorial de funções. Então, são um conjunto de funções suaves, cujo módulo quadrado pode ser integrado e dar um resultado finito. Nós mostramos que isso é um espaço vetorial. Então, eu posso multiplicar funções por um número complexo e ela continua sendo parte do espaço. A gente pode fazer combinação linear dessas funções e ela continua sendo parte do espaço. Então, a gente fez essa conta aqui. Nós definimos um produto escalar nesse espaço de funções. Esse produto escalar, ele leva em conta o fato do espaço ser de funções complexas. Então, uma integral de psi estrela com psi. Nós mostramos que isso está bem definido. Isso aqui é finito, porque isso é menor ou igual que a norma das funções sendo integradas. Então, esse produto escalar está bem definido. E ele tem uma série de propriedades importantes. Então, se a gente trocar a ordem das funções, a gente toma o complexo conjugado. Ele é linear, numa combinação linear à direita, e se a gente fizer a combinação linear à esquerda, ele também é linear, só que a gente tem que lembrar que tudo que está à esquerda tem um complexo conjugado. A gente definiu ortogonalidade de funções, quando o produto escalar delas é zero, e a norma delas como sendo, né, o produto escalar dela com ela mesma, daria a norma ao quadrado, tem que tirar a raiz quadrada, é a norma da função de onda. E por fim, a gente definiu operadores lineares sobre f. São um conjunto de operações que a gente pode fazer na função de onda, que retornam funções do mesmo espaço, e que são lineares. Se a gente aplicar esse operador numa combinação linear, equivale a eu aplicar em cada termo da combinação linear aquele operador. Tá? A gente viu, então, exemplos desses operadores, né? O operador multiplicação por x, por y, por z, o operador derivada, o operador momento, né? Operadores mais complicados, como momento angular, talvez energia cinética, né? A gente pode acrescentar aqui, por exemplo, Tx, px ao quadrado dividido por 2m, a energia cinética também é um operador, que você atua na função de onda. E a gente observou essa propriedade importante que produto de operadores não comutam em geral. Então, quando você tem vários operadores para aplicar na função de onda, a ordem desses operadores pode ser muito importante. E a diferença entre o que você obtém
com AB ou BA, a gente dá um nome especial para esse operador resultante, que é o comutador de B com A. Aí a gente viu aqui, então, alguns exemplos desses operadores. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos introduzir o conceito de bases nesse espaço linear. Então, vão ter bases de funções, onde a gente pode expandir uma função geral numa determinada base. Então, a gente vai ver que esses espaços admitem bases discretas, bases contínuas, e nós vamos finalmente introduzir o espaço dos vetores linha, o espaço dual do espaço F. Então, vai aparecer um espaço conjugado a esse, equivalente ao espaço dos vetores linha, que vai dar mais liberdade a gente ainda de fazer operações de produto escalar. Então, é isso. Então, você vê que a aula é fácil fazer um resumo. A gente faz um resumo em 3 minutos, né? Espaço vetorial, produto escalar, operadores no espaço. Mas ele é denso, né? Tem bastante coisa aqui dentro. Então, a gente vai fazer bastante exercício sobre isso. É importante para a gente fixar essas ideias. Então, é isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, querem voltar a algum ponto, por favor, fiquem à vontade aqui. Ficou mais ou menos claro essa ideia toda? Acredito que sim, professor. Legal. Agora que eu vi o chat, eu consegui finalmente abrir o meu chat aqui, deixa eu ver. É que às vezes as coisas ficam na frente uma da outra aqui. Legal, eu acho que... Então é isso. Então, o que nós estamos fazendo nessa parte do curso de ferramentas matemáticas, então nós vamos construir bases nesse espaço, nós vamos falar de mudanças de base, nós vamos representar operadores nessas bases, e aí a gente vai ver que vai ficar muito parecido com os operadores vão ter uma cara muito parecida com matrizes, que a gente está mais acostumado. A gente vai introduzir operadores hermitianos, vamos falar sobre os autovalores desses operadores, e tudo isso depois vai ter relação muito próxima com a teoria quântica, né, que por enquanto está um pouco escondida, a gente está usando só como motivação para definir esse espaço. Mas os operadores, os autovalores desses operadores vão ser as quantidades que a gente vai poder medir e por aí vai. Tá, então, se não tiver mais perguntas, eu vou parar por aqui e eu vou interromper a gravação. A gente pode conversar mais um pouco se vocês quiserem, mas na aula que vem a gente continua.